Sabe, existem materiais por aí, escondidos bem na nossa frente, que basicamente tornam a nossa tecnologia possível. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mundo meio secreto dos superplásticos. Eles são tipo os heróis anônimos da engenharia moderna, sabe? E estão por toda parte. Pensa um pouco em tudo que vem à mente quando a gente ouve a palavra plástico. Agora, imagina um tipo de plástico que não só compete de igual para igual com metais como o aço, mas que em algumas situações deixa o aço para trás. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Pois é, mas não é não. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Para a gente entender de verdade esses materiais, que são incríveis, a gente primeiro precisa esquecer um pouco daquela ideia que a gente tem do plástico comum do dia a dia. E aqui está a definição que mata a charada. A gente não está falando da garrafa de água ou da embalagem do supermercado, não mesmo. Os polímeros de alta performance, ou HPPs como são conhecidos, eles são uma categoria de elite. Foram criados para aguentar o tranco em condições extremas, tipo o calor de um motor de avião ou a pressão lá no fundo do oceano, lugares onde qualquer material comum ia simplesmente se desintegrar. E olha, eles têm o que a gente pode chamar de superpoderes de verdade. Primeiro, uma força mecânica que é, assim, impressionante. Eles também aguentam temperaturas altíssimas, sem nem pensar em derreter ou deformar. São resistentes ao ataque de produtos químicos super agressivos e, ainda por cima, aguentam o tranco do tempo, do clima, da oxidação. Basicamente, são materiais feitos para durar onde mais nada conseguiria. Tá, mas de onde vem toda essa resistência? O que exatamente faz esses polímeros serem tão especiais? O segredo, na verdade, está na arquitetura deles, na construção. E a resposta não está na superfície, não. A genialidade toda está na arquitetura molecular, lá no design químico, na base de tudo. É ali que a mágica acontece. Dá uma olhada nessa estrutura. Isso aqui é como se fosse a planta baixa da força do material. Percebe como essas unidades vão se repetindo, se ligando umas nas outras em correntes que são longas e bem rígidas? Pois é, essa organização super densa e estável é a fonte de toda essa resistência incrível que eles têm. E o pulo do gato aqui são esses anéis, essas estruturas em formato de hexágono que a gente vê na corrente. Pensa neles como se fossem pequenos escudos, sabe? Incrivelmente estáveis e rígidos. Quando eles se conectam para formar essa corrente gigante, eles criam uma verdadeira armadura molecular. E essa armadura é muito, mas muito difícil de quebrar. Não importa se é com calor ou com produtos químicos. Beleza. Agora que a gente já entendeu a ciência por trás de toda essa força, que tal conhecer alguns dos membros mais famosos e importantes dessa família de superplásticos? E olha, quando a gente fala em força, não é exagero. Tem um grupo principal aí, as poliimidas, que é tão resistente, mas tão resistente que consegue substituir vidro e até metais em aplicações industriais pesadas. Isso muda completamente as regras do jogo da engenharia, permitindo criar peças muito mais leves e eficientes. Pensa em aviões que gastam menos combustível, por exemplo. E o que é mais legal é a versatilidade. Dentro da mesma família das poliimidas, umas mudancinhas pequenas na arquitetura molecular já criam resultados bem diferentes. Essa estrutura da esquerda, a heterocíclica, ela é super rígida, super estável ao calor. Já a outra, mais linear, a direita, pode ser um pouco mais flexível, mais fácil de moldar. Essa capacidade de fazer um ajuste fino é o que permite que os engenheiros escolham a propriedade certinha que eles precisam para cada aplicação. E só para ter uma ideia do que isso significa em números, vamos dar uma olhada na policetona. Olha só, a temperatura de fusão dela é de 220 graus Celsius, mas ela consegue operar, sem parar, acima de 260 graus. Isso é mais que o dobro da temperatura que a água ferve. É uma performance térmica, nossa, excepcional, sem outra palavra. Certo, vamos agora para a parte prática. Onde é que esses materiais estão sendo usados, tipo, agora mesmo, moldando o mundo ao nosso redor? Bom, eles estão debaixo do capô dos carros, por exemplo, em peças que precisam aguentar um calor infernal, muita vibração e ainda o contato com fluidos corrosivos, e tudo isso sem poder falhar. Estão também no chão de fábrica, sabe? Como rodas e buchas que aguentam cargas pesadíssimas e trabalham em ambientes de desgaste extremo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso mostra como eles estão espalhados por aí, né? Pensa bem. Nas rodas de empilhadeiras, nos coxins do motor que absorvem o impacto, em raspadores gigantescos lá na mineração, em roldanas da indústria têxtil.
até em vedações super importantes para sistemas de alta pressão e, pasmem, nos interruptores minúsculos dentro dos nossos eletrônicos. Eles estão em tudo. Mas é claro que toda essa performance extraordinária tem um preço. Nada é perfeito, né? E é importante a gente entender também o outro lado da moeda. Então, a troca é basicamente essa. De um lado, a gente tem uma força e uma durabilidade que são de outra categoria. Do outro lado, essa mesma estrutura molecular super robusta que dá força para eles também torna eles bem difíceis e caros de produzir, de processar. E essa frase aqui do material original resume tudo perfeitamente. O custo é alto? Sim, é alto. Mas para aquelas aplicações críticas, sabe? Onde falhar simplesmente não é uma opção, o valor que eles entregam em confiabilidade, em durabilidade, é imbatível. O investimento acaba se pagando. Então, da próxima vez que alguém falar a palavra plástico, talvez valha a pena lembrar desses gigantes ocultos. Eles já estão moldando o nosso presente de formas que a gente nem imagina. E conforme a tecnologia vai exigindo cada vez mais, ou quase impossível, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo superpoder que a ciência dos materiais vai entregar pra gente, hein? Uma coisa é certa, o futuro vai ser construído com eles.